Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios do Dr. Paulo Linhares, ele que recentemente assumiu a presidência do Previ Mossoró aqui na cidade, na nossa cidade. Um grande desafio. No primeiro bloco nós constatamos algumas situações que ele recebeu, essa nobre autarquia, os desafios que ele tem nesses 4 anos, junto da gestão de Alisson Bezerra. E nesse bloco, doutor Paulo, eu queria entender um pouquinho dessa situação que eu mesmo, como advogado, constatei da minha cliente, que nem todos os servidores do município de Mossoró migraram para o Previ. Eu queria entender, essa senhora tinha aproximadamente 25, 30 anos de serviço e eu constatei que eram todas basicamente da Previdência, do INSS. Houve uma opção, deram opção para o servidor? Foi isso? Como é que funcionou, doutor Paulo? Olha, na verdade, a Previdência Municipal, os chamados regimes próprios, ele só admite servidor efetivo. Ah, entendo. O que é servidor efetivo? É aquele servidor que faz concurso público, a regra geral. O concursado, nos termos do artigo 37 da Constituição. Entendo. O servidor público efetivo, ele só chega a essa condição, de acordo com a nossa Constituição Federal, por concurso público. Ou existem casos assim excepcionais, como é o caso dos juízes do quinto, né, do quinto constitucional. Digamos, o presidente da República pode nomear um advogado, ministro do Supremo, ministro do STJ, ou desembargador federal da Justiça do Trabalho, e aí ele, sem fazer concurso, obviamente, ele passa a ser um servidor estável. Aliás, um servidor que tem um vínculo efetivo, melhor dizendo. E logo em seguida ele vai adquirir a estabilidade. Mas é um servidor efetivo. Somente servidores efetivos podem fazer parte. O que ocorre no município de Mossoró? O município de Mossoró, historicamente, depois da Constituição, isso foi menos, porque a Constituição de 88 proibiu essa questão, né? De pessoas que entravam sem concurso. Mas antes, e o pior é o seguinte, é que a Constituição de 88, ela tem uma regra de transição que dizia o seguinte, uma disposição transitória que dizia o seguinte, o servidor que entrou até 5 anos antes da promulgação da Constituição, né, que foi em 88, né, em outubro de 88, até 5 anos antes, essas pessoas ganhavam estabilidade, não precisava, elas eram consideradas como servidoras, era como se ela tivesse feito um concurso, né? Então muita gente foi aproveitada dessa maneira e passou a ser servidor efetivo, exatamente porque tinha começado no serviço público sem concurso, mesmo sem concurso, antes de 5 anos. Ah, entendo. Ok? Então, quando foi fundado o Previ, a gente encontrou um bocado de servidor que tinha entrado fora desse prazo, ou seja, ilicitamente, né? não adquiriu a condição de efetivo, e outros até depois, sabe? Alguns prefeitos colocaram servidores sem concurso. E isso criou um problema muito sério, porque eles não puderam ser, digamos assim, absorvidos pelo regime próprio e tiveram de ficar no INSS. Outra coisa grave é que a maioria, digamos assim, mesmo hoje o município de Mossoró, neste momento, o município de Mossoró tem um número muito grande de servidores comissionados. Então, o comissionado, ele é do INSS, ele não pode ser do regime próprio. O que é interessante, doutor Paulo, é que, devido à influência, talvez, do comissionado, gera uma situação bem singular. O camarada passa 20 anos de cargo comissionado, muitas vezes, passando uma gestão para outra. Eu acho que isso na cabeça dele deve gerar assim, uma dúvida, né? Se possivelmente ia para o Previ, mas isso está descartado, não é, doutor? Está descartado, não tem como. E, inclusive, a boa gestão de pessoas, hoje, né, chama-se gestão de pessoas, antigamente gestão de pessoal, não sei o quê, a gestão de pessoas hoje a boa gestão manda que uma prefeitura, por exemplo, tem um número muito reduzido de cargos comissionados.
Por exemplo, no caso de Mossoró, se esses cargos fossem reduzidos e passassem a ser exercido por gente efetiva de carreira, seria muito melhor para a Previdência. Você imagina quanto a Previdência não estaria hoje arrecadando. Porque o município de Mossoró hoje paga a Previdência Social mais ou menos a mesma coisa que paga o regime próprio. Entendo. Por conta de comissionados, dessas pessoas que estão ainda no município, mas não são efetivadas, né? Não tem cargo efetivo, verdadeiramente, porque não foram concursadas, nem foram abrangidas por essa regra da Constituição, né, dos 5 anos antes da promulgação da Constituição. Então, essas pessoas estão assim no certo limbo jurídico. E existe isso. Agora, na verdade, a gente vai fazer esses levantamentos, porque até a dificuldade de se saber essa situação, antes que se faça um censo, o prefeito Alisson deverá, no momento oportuno, inclusive, determinar que a gente faça isso, que faça um levantamento dessa situação, fazer uma radiografia disso. No primeiro bloco, o senhor nos ajudou aqui a entender que uma parte é o servidor que contribui, a outra parte é o município que chega. O município e a Câmara. Muito bem. O município não, a Prefeitura e a Câmara, que os dois são municípios. Muito bem. Mas sobre a transparência desses recursos, doutor Paulo Linhares, existe uma forma do cidadão ou servidor poder acessar esses dados para entender melhor? Olha, na verdade, hoje, isso é até por força de lei, não é? Nós fazemos toda a questão que tudo isso seja visualizado. Na Previdência não deve haver nada que seja segredo de Estado, não. Lá, tudo tem que ser visualizado, porque tem uma coisa que é muito importante que o telespectador entenda, sobretudo o servidor. O dinheiro previdenciário é um dinheiro mais especial do que o dinheiro público. Porque você zelar pelo dinheiro público, qualquer gestor deve fazer isso, e os tempos de hoje mandam que isso ocorra, a questão da transparência. Mas o dinheiro previdenciário, o dinheiro que está no Instituto de Previdência dos Servidores de Mossoró e noutros semelhantes, no IPERN. Eu fui dirigente do IPERN também, implantei aqui a Previdência dos Servidores do Estado, fui eu que implantei, fui o primeiro presidente do IPERN também. Esse dinheiro, eu sempre digo, é um dinheiro social. É um dinheiro que garante vidas. Né? É uma coisa muito, muito triste um aposentado, um pensionista, uma pensionista, chegar no fim do mês e não receber o seu dinheiro. O seu dinheirinho lá. Sobretudo porque essas pessoas, quando aposentadas, geralmente estão já, digamos assim, a maioria em estado de vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade precisa do dinheiro para comprar o medicamento, precisa do dinheiro para a alimentação, enfim. Essa situação gera uma insegurança muito grande e é preciso que a gente garanta a essas pessoas a segurança de que o dinheiro vai estar naquele dia na sua conta. Então, tudo isso tem que ser muito transparente. Eu defendo a transparência absoluta. Por incrível que pareça, né? Casa de Feira, Espeto de Pau. Muita gente acessa o nosso portal. Eu vou, inclusive, dar uma olhada para ver como é que está, porque o que não tiver transparente vai ficar transparente. Eu assumi há poucos dias, né? Tem muita coisa, a gente está botando muita coisa em dia lá e tudo. É preciso que também esse aspecto seja visto. Mas até onde eu sei, tudo na Previdência é transparente. Inclusive, nós recebemos uma fiscalização rigorosa da Secretaria de Previdência, que antigamente era Ministério da Previdência. Nós temos isso. Além de outros órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas. Todos os nossos atos passam pelo Tribunal de Contas, as aposentadorias que concedemos, as pensões. E a própria sociedade, os servidores, nós temos um conselho previdenciário, composto de servidores, né? Então, esse conselho, que é o órgão mais importante do sistema, o presidente, que é um executivo, não é o cargo mais importante. A estrutura mais importante
de um regime próprio é esse Conselho de Previdência. Então, o Conselho faz o controle social da coisa, não é? Transparentemente. Bem, eu quero aqui, desde já, doutor, dizer a importância, reforçar também a importância desse instituto. Mês de agora, de agosto, eu fui contratado para representar uma servidora do município. Interessante, doutor, eu acho que no começo de agosto, dia 3 de agosto, eu ingressei, e no dia 20 de agosto do mesmo mês, ela já estava aposentada, no final do mês já caía o salário dela como servidora aposentada. Então, a celeridade de vocês, a maneira como o senhor implementou desde 2011, a estrutura que vocês montam, no caso específico, deve ter uma assessoria própria jurídica, né, para dar o parecer. Tem, sim. Então, é um serviço mesmo de excelência. Pois é. O que nós queremos é exatamente isso, é atender bem o servidor. Eu acho que o servidor, nós somos servidores dos servidores públicos do município de Mossoró. Eu sempre digo isso. E a gente tem que atendê-los bem e tem que atendê-los com celeridade, não é? Então, a coisa burocrática, a coisa que atrapalha a vida é muito ruim do servidor. Então, a gente procura realmente fazer isso com celeridade. E foi desde o começo, a gente já criou uma estrutura, na verdade, a Previdência, só finalizando, a Previdência tem uma estrutura completamente diferente dos outros órgãos do município de Mossoró, que gostaríamos que fosse parecido com a Previdência. Os outros órgãos, né? As outras secretarias, e tenho certeza que os novos secretários nomeados pelo prefeito Alves também vão perseguir esse objetivo. Bem, estamos conversando aqui com o doutor Paulo Linhares, ele que é presidente atual agora do Previ Mossoró. Estamos delineando alguns pontos. Vamos prosseguir nos próximos blocos, doutor Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a junta médica, quando o servidor precisa de passar por ela. E alguns outros pontos, podem tocar alguns projetos, como tem o Previ Educa ou o Viver Melhor. Vamos tocar alguns projetos do próprio Instituto Previ Mossoró. Então não sai daí, voltamos já.